Bom dia! Hoje nós falaremos sobre método filosófico, conceito e pensamento filosófico. Antes de adentrarmos ao conceito propriamente dito e ao método filosófico, nós temos que ter clareza sobre a consciência racional. Consciência racional, ela busca a compreensão da realidade por meio dos princípios que são estabelecidos pela razão. Conhecimento racional, ele vai partir sempre da abstração e da análise. Conceituando estes termos, abstração, separar, isolar, entender e identificar aquilo que é essencial nas coisas. Ao passo que analisar é decompor em partes, dividir o mundo em partes e estudar estas partes. Assim nós vamos identificar qual é o nosso objeto de estudo e aí nós temos uma consciência racional. Consciência racional é aquela que busca as respostas por meio dos processos racionais, por meio dos métodos racionais, que é basicamente a abstração e a análise. Análise essa que, é claro, depois vai ter a ajuda dos sentidos, né? A ajuda do empirismo. Mas quando nós falamos em consciência racional, nós estamos falando de uma consciência que busca as respostas de maneira racional a partir dos princípios da análise e da abstração. A filosofia, ela busca o procedimento, né, pela busca da essência dos fenômenos é tanto da filosofia quanto da ciência. E a filosofia e a ciência caminhavam juntos até o século XVII, quando houve a Revolução Científica, e aí ciência e filosofia andam separadamente por apresentarem métodos e objetos de estudo separados. Apenas ali um esclarecimento. A ciência e a filosofia são campos do saber racional, tanto a ciência quanto a filosofia são racionais. Só que a ciência parte da experimentação, observa os fatos, organiza-os de forma especializada. A filosofia, por sua vez, não busca a descrição objetiva especializada da realidade, mas uma avaliação crítica e global do mundo que nos cerca. Então, enquanto a ciência parte da experimentação, parte da racionalidade, parte da experimentação, fazer experiências da realidade para tentar achar provas objetivas e especializadas, a filosofia ela mais se questiona sobre a realidade em que ela está. Ela se questiona sobre a realidade que nos cerca, e ao questionar sobre esta realidade, ela busca uma visão global, busca um conhecimento global de tudo aquilo que nos cerca. Então, o conhecimento filosófico não é apenas um conhecimento teórico, não, ele é um conhecimento metodológico, ele é um conhecimento rigoroso, é um conhecimento racional, é um conhecimento que tem o seu método, sim. Mas ele não pretende um saber especializado, mas sim um conhecimento que resgate a visão de conjectura, ou seja, uma visão global da realidade. A filosofia ela busca saber tudo, o todo, tudo do todo. Não é apenas a especialização em um ou outro assunto, não, mas busca fazer uma análise e um questionamento de toda a realidade que a cerca, tudo aquilo que compreende a vida humana. A filosofia busca, por meio de uma racionalidade crítica, e crítica aqui não no sentido pejorativo, crítica no sentido de análise, crítica vem analisar, uma racionalidade analítica que analisa as coisas, estranhar, ou seja, questionar a realidade que nos cerca, buscando assim os fundamentos desta realidade, a fim não apenas de descrever esta realidade, mas também avaliar e questionar essa realidade. A filosofia ela se constrói muito mais de questões do que de respostas. Então a filosofia é um método racional, objetivo, racional que tem o seu objeto de estudo, tem a sua metodologia, tem o seu rigor, mas muito mais do que ser um conhecimento específico, é um conhecimento que tenta avaliar, analisar, criticar, questionar toda a realidade que a cerca.
Então é uma análise crítica, é uma racionalidade crítica, uma racionalidade que analisa, que questiona, que busca não só descrever a realidade, mas entender, questionar, buscar os porquês da realidade que nos cerca. O saber filosófico, então, busca a unidade do saber, questionar a validade dos métodos e critérios adotados pelas ciências, busca saber os porquês, busca identificar, questionar, indagar, né? Fazer uma crítica com relação a tudo aquilo que nos cerca, mas crítica no sentido de análise, né? Buscando ali os parâmetros de verdade, o que pode ser considerado verdade, o que é duvidoso, entender o porquê das coisas acontecerem daquela determinada maneira ou não, e buscar uma unidade do saber, ou seja, um conhecimento que seja global, que se interesse por todas as áreas do conhecimento. Então passou-se a desenvolver uma reflexão acerca dos conhecimentos alcançados por todas as ciências, por todos os tipos de conhecimento, além de procurar respostas à finalidade, ao sentido, ao valor da vida e do mundo. Então a filosofia se indaga, se questiona, né? Qual é o sentido da vida, qual é o valor, qual é a finalidade. Então a filosofia vai mais a fundo, né? A filosofia busca questionar as próprias ciências, ela busca ir mais adentro, mais a fundo nesta reflexão, buscando ali essas questões que são essenciais à vida humana e que muitas vezes as outras ciências acabam por não responder. Então a filosofia, ela tem sim esta validade científica, mas não uma validade específica, não uma validade teórica, não uma validade objetiva, mas uma validade crítica, analítica, uma validade que busca entender e questionar e analisar e indagar profundamente os porquês da realidade em que nós estamos inseridos. 5 características do método filosófico. 5 características mais comuns. É claro que nós temos outras, mas ela é um conhecimento, o método filosófico ou a filosofia é racional, possui a racionalidade crítica e analítica, os questionamentos que são essenciais ao conhecimento, as indagações, a busca dos porquês da realidade em que nós estamos, questionar a realidade em que nós estamos, o uso de conceitos, né? A filosofia trabalha muito com os conceitos, o que é um conceito? São palavras e expressões que definem uma determinada realidade. E o diálogo, né, junto com a reflexão crítica. O diálogo é fundamental, o diálogo com as outras ciências, o diálogo entre as pessoas, a conversa, essa capacidade que nós temos de expressar os nossos conhecimentos, essa capacidade da filosofia conversar com todas as outras ciências e assim buscar uma unidade de conhecimento, né, um conhecimento que seja global, a partir de uma reflexão, refletir, pensar novamente, né, reflexão, refletir, dobrar-se sobre... dobrar-se, né? Refletir, pensar novamente, questionar, pensar de novo. Então a filosofia é um exercício de pensamento, é um exercício de reflexão que busca questionar-se sobre as realidades, que busca, além de descrever, entender, interpretar, analisar, né, tudo aquilo que é próprio da vida e da realidade humana. E ali, apenas a título de entendimento, filosofia ela vai trabalhar, né, um dos métodos da filosofia é com o método lógico, né, que é o pensar, o refletir, o meditar, o criticar, problematizar, conceitualizar. E aí nós temos o método linguístico, que é a comunicação, a argumentação, o debate, a discussão. Mas tanto o método lógico, que é uma capacidade mais de reflexão, né, de pensar, de refletir, de questionar, de problematizar a realidade onde nós estamos, depois tudo isso tem que ser expresso através da linguagem, através da comunicação. Por isso o diálogo é tão importante na filosofia, através da argumentação, do debate, da discussão, né, do confronto de ideias, né, do discurso que se faz tão necessário ao método filosófico e ao conhecimento filosófico e à filosofia enquanto uma ciência válida para todas as sociedades, a fim de buscar entender, questionar, analisar todo da nossa realidade, daquilo que nos faz ser humano e da realidade que nós estamos inseridos, né, enquanto ser humano, enquanto cidadãos, enquanto sujeitos, enquanto seres pensantes. Ok? Ficamos por aqui, espero que possa ter ficado muito claro,
né? O que é esta filosofia, qual é o objetivo da filosofia e qual é o caminho que a filosofia utiliza para poder chegar ao seu objetivo, ao conhecimento, à análise, à reflexão, ao questionamento de toda a realidade em que o ser humano está inserido e até mesmo perguntas mais importantes e essenciais relacionadas à vida humana e ao próprio ser humano. Ok? Nos vemos numa próxima aula, pessoal.